Olá, meus príncipes! A origem e quem são os membros do Conselho O5 é um mistério até hoje. Existem muitas teorias se eles são humanos ou não, ou até mesmo duvidam se eles realmente existem. Se vocês viram meu vídeo sobre a insurgência do caos, devem saber que ela foi criada pelos próprios membros do Conselho O5 para fazer o trabalho sujo da fundação. Mas um dia, eles se rebelaram contra ela e criaram a insurgência que todos conhecem hoje em dia. E nada melhor do que eles para expor quem são essas entidades de mais alto escalão que comandam a fundação. Os comandantes da fundação alteraram a estrutura da realidade para o benefício dos seus próprios desejos perversos. Essas alterações que eles mesmos fizeram são a fonte de toda atividade sobrenatural no nosso universo. O 13º blasfemou a ordem natural no seu contrato imundo para deter a mão da morte e usurpou o frágil equilíbrio da vida e deu um escudo impenetrável aos horrores adúlteros da fundação. O 12º roubou a riqueza do mundo para beneficiar a fundação e colheu os frutos de muitos milhões com o propósito de virar esse trabalho contra os trabalhadores. O 11º teve um círculo de mentiras em torno das pessoas desse mundo para proteger os interesses da fundação e lançou um olhar sombrio sobre o vazio para iluminar e perverter a verdadeira compreensão humana. O 10º manteve um registro duvidoso das más condutas da fundação e manipulou a história para esconder elas, e zombou da verdade e da razão para manter o legado cruel da fundação. O 9º traiu a confiança dos seus companheiros e jurou lealdade a um conselho doentio, e várias vezes recusou oportunidades de derrubá-lo para proteger as suas intenções gananciosas. O 8º cometeu atos perversos contra o público com o uso descuidado de armas nucleares e foi um dos primeiros a dar vida a uma organização que deveria ter sido massacrada desde o começo. O 7º manipulou populações inocentes para criar o caos e a destruição em benefício da fundação e não mostrou nada além de desprezo contra esses inocentes. O 6º utilizou o poder da máquina militar americana para esmagar os inimigos da fundação e criou uma história de violência sem fim e derramamento de sangue que manchou esse mundo para sempre. O 5º distorceu as fronteiras entre o espaço e o tempo para ampliar o alcance cruel da fundação e retirou segredos obscuros e horríveis desse lugar distante para usá-los como combustível para a máquina mortal da fundação. O 4º acalmou as nações do mundo, fazendo-as acreditar que a fundação não lhes pretende fazer mal, enquanto trabalha ao lado das mesmas intenções traiçoeiras que veriam esse planeta destruído. O 3º usou as próprias tecnologias da humanidade contra eles, tecendo uma teia de vários olhos que corroeu até o último resquício de privacidade e decência da humanidade. O 2º é cúmplice de tudo isso. O 1º criou um conselho de monstros e demônios que atendem ao seu chamado, tudo para que ele possa sentar-se no seu trono imundo sobre a ferida pútrida da fundação e lamber como um cachorro o seu orifício purulento e gotejante de podridão. A influência anômala cancerosa dos membros do Conselho O5 é uma ferida na estrutura do universo, uma ferida que infecciona e não pode cicatrizar até que o que causa essa infecção seja removida. Os 13 membros da fundação são a irritação dessa ferida na nossa realidade. Os 13 membros da fundação devem ser removidos. Nós somos contra essa blasfêmia contra a natureza. Somos os insurgentes contra esse caos. Nosso caminho é claro. Nossa visão é clara. Devemos limpar a ferida. Devemos deixar nosso universo curar. Devemos destruir os 13 membros da fundação. E para isso, vamos começar expondo a identidade de cada um deles agora. O O5-13, chamado de O Supervisor, é chamado de ex-doutor Felix Carter, homem caucasiano, data de nascimento desconhecida. Já foi médico de um consórcio de pesquisa chamado Academia Internacional de Ciências Existenciais. Foi o primeiro que conspirou contra o O5-1 e também contra um homem chamado de O Administrador. Supostamente foi uma moeda de troca usada em um acordo feito com a própria morte, para proporcionar para a própria morte um lugar no Conselho O5, como uma espécie de acordo, enquanto a morte prolongava grosseiramente a vida dos membros. Presumivelmente, ele é extremamente perigoso, e a sua localização é apenas especulada e considerada impossível de alcançar. O5-12, o Contador. Seu nome anterior é desconhecido. É um homem africano. Parece estar na casa dos 40 e tantos anos. É bem conhecido nos mercados financeiros.
embora raramente falava em público. Ele é visto vestindo roupas caras e sob medida, com joias igualmente caras. Usa óculos escuro, é um gênio matemático, supostamente capaz de executar os cálculos da própria probabilidades na sua mente. Provavelmente tem uma influência anômala no seu corpo. E é ele quem mantém as contas financeiras da fundação, manipula os mercados comerciais a fim de acumular riqueza para a fundação também, e para si mesmo. E supostamente tem membros da sua própria equipe ocupando cargos de alto nível em conselhos financeiros de todos os principais governos mundiais. O5-11, o mentiroso. Sua data de nascimento é desconhecida, descendência desconhecida, origem desconhecida, gênero também desconhecido. Ele é incrivelmente difícil de identificar. A única marca de identificação é uma pequena cicatriz na sua têmpora esquerda, geralmente escondida pelos cabelos. Geralmente aparece como uma mulher rica em roupas luxuosas. É uma entidade importantíssima de desinformação dentro da fundação. Supervisiona equipes que mantêm histórias falsas e suprimentos de amnésicos. Tem uma suposta conexão com a gigantesca entidade aquática que está na Baía da Bengala. Tem possíveis propriedades de dobradora de realidade e é extremamente perigosa. O mais estranho é que não parece existir nenhum registro de nomeação da O5-11, ao contrário de todos os outros membros, que foram escolhidos pelo próprio O5-1 ou votados no conselho. Estranhamente, a O5-11 parece ter simplesmente aparecido no conselho um dia. O5-10, o arquivista. Anteriormente chamada de Diane Walters, uma bibliotecária, mulher caucasiana, parece ter quase 40 anos. Tem possíveis conexões fortes com a biblioteca do andarilho. Amplo conhecimento sobre o envolvimento da fundação em cenários anteriores de fim de mundo. Supostamente, mantém um registro constante de todas as atividades realizadas na Terra desde o momento que assumiu seu lugar no conselho. Uma fonte identificou a O5-10 como o membro mais sanguinário do conselho. Segundo a fonte, ela está obcecada com a percepção da divindade dela mesma e do conselho, acreditando estar acima de quaisquer leis naturais. Aos seus olhos, os humanos normais são alimento, um meio para alcançar uma maior compreensão da verdade universal. Algumas fontes indicam uma possível obsessão com a ideia de onisciência. O5-9, o estranho. A estranha é uma mulher de ascendência maori, parece ter quase 30 anos. É a única membra atual do conselho que acredita ter sido recrutada fora da fundação. Apesar de algumas irregularidades, tem uma notável semelhança com uma famosa geóloga que aparentemente tirou sua própria vida em 1985. Devido à sua formação científica, a O5-9 é talvez a mente pesquisadora mais focada do conselho. Ela mantém vários projetos importantes a qualquer momento, vários dos quais produzem a tecnologia usada pela fundação em momentos importantes. É um dos membros mais reservados do conselho. A estranha raramente é vista fora do comando. Notavelmente, a sua inclusão no conselho é um ponto de discórdia entre vários outros membros, que consideram ela um membro desnecessário. O5-8, o menor. Ele é um homem caucasiano de idade desconhecida. Possivelmente o ex-industrial americano chamado Barão Lehman, que foi dado como morto depois de um trem da sua própria empresa que descarrilhou e matou quase todos a bordo. De acordo com muitas fontes, o O5-8 originalmente detinha um controle de grande parte do conselho, tendo acesso a enormes participações financeiras através do seu irmão, Garrison Hoodley. Após a morte do seu irmão e a venda da empresa, sua autoridade diminuiu bastante, e ele acabou sendo deposto como líder de fato do conselho por causa da O5-7. Desde então ele manteve seu voto no conselho, mas a sua influência quase não existe. Supostamente ficou obcecado mais tarde em viver para sempre e em modificar o seu corpo e a alma com tecnologia e artefatos anômalos. Paranoico, obcecado com a ideia de que outros membros do Conselho O5 vão querer matá-lo algum dia. O5-7, verde. Mulher caucasiana, origem britânica e ou alemã. Parece ter 50 e poucos anos. Foi a primeira membra que entrou por conta da votação do conselho, em vez de ser nomeada diretamente pelo O5-1, depois que o O5-7 anterior foi visto como não sendo mais útil pelo resto do conselho. Acredita-se que em algum momento ela tenha sido diretora de algum site importante, embora quaisquer registros sobre isso tenham sido modificados ou apagados há muito tempo. Apesar disso, acredita-se que a O5-7 tenha trabalhado na fundação quase toda a sua vida, tendo ingressado como auxiliar administrativa quando tinha apenas 14 anos.
Tornou-se aparentemente a líder do conselho e controla uma quantidade considerável de coisas nessa posição. Mesmo que um simples veto do O5-1 pudesse teoricamente acabar com todo esse seu controle, esse veto nunca aconteceu. Ela é talvez o membro mais visto do conselho. Ela ganhou o nome de Verde por quase sempre ser vista em terninhos verdes. Algumas fontes de alto nível da equipe da fundação têm outro nome para ela: Flytrap. Muitas vezes ela é descrita como o membro mais sinistro do conselho. Embora outros membros possam ter intenções diabólicas ou segundas intenções, somente a O5-7 tem autoridade para fazer acontecer tudo o que ela pretende que aconteça. Ela é frequentemente descrita como trabalhando em algo sinistro, mas os seus objetivos são um mistério. O5-6. O americano. Ele é um homem caucasiano com origem espanhola. Parece ter 50 e poucos anos. O membro menos sutil do conselho. O O5-6 é o ex-brigadeiro general da União Americana, Rufus King. Depois de lutar pelo norte na Guerra Civil Americana, o O5-6 foi nomeado ministro dos Estados de Papais. Acredita-se que ele conheceu o administrador enquanto estava em Roma. A fonte da sua juventude, antes do suposto acordo com a própria morte, é desconhecida. E se o entendimento do conselho estiver certo, então, apesar da sua aparência, ele é de longe o membro mais antigo da fundação. Acredita-se que o O5-6 tenha fundado a primeira força-tarefa móvel Alpha 1, a Mão Direita Vermelha, cujo objetivo original era estritamente encontrar e destruir membros da insurgência do caos. Desde então, administrou todos os assuntos executivos da fundação, abrangendo todas as forças-tarefas, grupos navais e grupos aéreos. Ele tem vários nomes diferentes e acredita-se que ocupou um cargo no Pentágono desde a sua construção. Sua posição dentro das Forças Armadas Americanas é desconhecida, embora pelo menos 3 fontes principais tenham confirmado que muitos líderes militares consideram sua autoridade perdendo apenas para o presidente do Exército dos Estados Unidos, e vários acreditam que ele substitui o presidente nas horas vagas. O5-5. O Pássaro Negro. Ele é um homem britânico ou marroquino, de idade desconhecida, geralmente considerado um dos membros mais jovens do conselho, e não tem medo de ser visto brincando em público. Ele acredita que todo esse mistério do conselho O5 e a seriedade dele são desnecessários demais, e que isso tudo é uma piada absurda. Apesar disso, existem várias contradições em torno do O5-5. Algumas fontes acreditam ter ouvido ele mesmo falando sozinho como se estivesse conversando, enquanto outras descreveram ter conversado com o O5-5 e, em seguida, falar com ele novamente, logo depois, e sentir como se não tivesse conversado com a mesma pessoa. Existem suspeitas que ele seja um infiltrado, desde que uma foto foi recuperada, que mostrava uma imagem do O5-5 como um membro da Coalizão Global Oculta. Além de formar o Departamento de Revisão de Organizações Paranormais, o O5-5 liderou pesquisas sobre a existência de realidades alternativas e é conhecido por revisar pessoalmente anomalias que interagem com outras dimensões. O5-4. O Embaixador. Ele é um homem persa, de origem iraniana ou armênia, com heranças francesas. Parece ter 30 e poucos anos. Algumas fontes fornecem registros indicando que o O5-4 foi, em sua juventude, um ator francês famoso. Como a maioria das evidências do O5-4 foram aparentemente destruídas logo após da sua nomeação para o Conselho O5, pouco se sabe sobre a sua carreira profissional. Comumente chamado de o embaixador, o O5-4 é chamado para agir sempre que o conselho precisa de um rosto bonitinho, muitas vezes descrito como incrivelmente atraente e anormalmente carismático. Ele atuou como vendedor da fundação, sempre que necessário. Fontes mostram que ele foi encarregado de desviar a atenção dos americanos do México durante a Segunda Guerra Mundial, provavelmente por causa da grave atividade anômala que acontecia lá ao mesmo tempo. Apesar de falar bem e parecer bem educado, o O5-4 nem está interessado na perspectiva de administrar uma organização. Ele é conhecido por querer manter o mínimo de responsabilidade possível. O5-3. A criança. Tem idade, gênero e etnia desconhecida. Muito pouco se sabe sobre a natureza real do O5-3, frequentemente descrito por fontes como não sendo humano e, em vez disso, sendo uma inteligência artificial projetada para criar outras inteligências artificiais.
Ele nunca apareceu fisicamente fora do comando. Em vez disso, apareceu através de avatares em telas e falou com uma voz construída digitalmente. A única imagem que uma fonte conseguiu encontrar do O5-3 é de uma criança coreana muito jovem, em trajes tradicionais. Ele é supostamente o subordinado direto de Maria Jones, chefe da administração de manutenção de registros e segurança da informação da fundação, tendo tomado essa autoridade do O5-10, o arquivista, depois que a tecnologia surgiu e esses registros se tornaram digitais. O5-2, o Nazareno, é uma mulher com descendência do Oriente Médio. Parece ter 20 e poucos anos. Existe muito pouca informação sobre ela. Até mesmo as origens do seu nome são desconhecidas. A única fonte capaz de fornecer qualquer informação sobre ela insiste especificamente em duas coisas: que ela nunca é vista sem o O5-1 e que ela nunca mudou com o passar do tempo. Os primeiros documentos da fundação mencionam a O5-2 como sendo a chefe do departamento de moralidade da fundação, que agora se chama Comitê de Ética. Uma fonte indicou que o seu nome talvez venha do fato que ela nunca é vista sem um par de luvas escuras, que ela nunca tira em público, levando alguns a acreditar que ela está escondendo cicatrizes em suas mãos, como Jesus de Nazaré, embora não se sabe onde esses boatos começaram e o que levaria alguém a tirar essa conclusão. E agora o pior de todos, aquele quem criou esse conselho cheio de podridão, o O5-1, o fundador. Ele é um homem caucasiano que parece ter quase 30 anos. Acredita-se que seu nome seja Aaron Singel, um físico que frequentou a Universidade de Cornwall no início do século XX. Ele envolveu-se com um homem chamado Frederick Williams, o homem que mais tarde seria conhecido como o administrador. Liderou sua primeira equipe de pesquisa, que depois viria a ser a Fundação SCP, junto com o O5-13, O5-10, O5-2 e vários outros. Os acontecimentos que levaram o fundador a assumir o comando da fundação propriamente dita são atualmente desconhecidos. Apesar dele já ter sido bastante ativo na gestão diária da fundação, o O5-1 se afastou nos últimos anos e não foi visto em público nas últimas décadas, deixando o O5-7 para administrar toda a organização. Embora sua morte tenha sido especulada várias vezes por causa do seu desaparecimento, uma fonte de alto nível disse que ele continua a votar durante as reuniões do conselho. Embora quase todos os outros supervisores mantenham uma residência privada, acredita-se que o O5-1 mora no próprio conselho e a localização dessa instalação até hoje é desconhecida, deixando claro que todas essas informações foram feitas pela própria insurgência do caos, e acreditar na veracidade delas é da sua própria concepção. E aí, o que acharam?